A gente volta a falar agora sobre o congelamento de novas contratações do Plano Safra, agora, com a ajuda do nosso comentarista, o Miguel Daúde. Uma boa tarde, amigo. O Tesouro Nacional indicou no documento enviado às instituições financeiras que os custos com os programas subsidiados cresceram com a elevação da taxa de juros. Já o governo atribui a decisão principalmente ao atraso na votação do orçamento de 2025. O fato é que as contratações de crédito, exceto para o Pronaf, estão paralisadas. O que mais pesou nessa suspensão, Daúde? E você acha que essa medida pode acelerar a votação da LOA de 2025? Seja bem-vindo. Obrigado, João. Boa tarde a você. Eu começaria dizendo que o que mais pesou foi a questão da falta de inteligência do governo. Mas antes, eu gostaria aí de iniciar o meu comentário e falar com os nossos amigos, telespectadores, nossas amigas. Essa semana, o Randolph, que é o líder do Senado, do governo lá no Senado, entrou com uma medida para que os senadores, para que o Congresso, aí inclui os deputados também, tivessem de volta aqueles 4 bilhões e 600 milhões das emendas parlamentares. O que ocorreu? O ano passado, aquela confusão toda, de falta de transparência, não que as emendas não sejam constitucionais, elas são constitucionais, mas ninguém quer dizer para onde ela vai. Aí fica a critério de vocês imaginar por quê. E passou o prazo e o dinheiro voltou para o Tesouro Nacional. Voltou lá para o Tesouro. Aí o Tesouro falou, bom, eu vou computar isso para melhorar o déficit fiscal do governo. E assim o fez. Começou o ano legislativo, o líder do governo entra com pedido para ter de novo esses recursos, 4 bilhões e 600 milhões de reais. Aí, por 60 votos, João, a 1, foi aprovada essa medida. Só alguém que foi contra. Falou, não vão votar nisso. Os outros senadores, 60, votaram a favor. Agora, por que eu estou falando isso? Que não tem nada a ver uma coisa com outra? Porque tem a ver, sim, senhor. Será que não são desses 4 bilhões que o recurso do Plano Safra foi bloqueado? Pensa nisso. Agora, para o Congresso, você libera 4 bilhões e 600. Para o Plano Safra, você bloqueia com essa conversa mole, a taxa de juros subiu, porque o orçamento não foi aprovado. Eu até acho que o governo pode ter feito isso, para pressionar o Congresso a votar o orçamento, que é um absurdo. Quer dizer, é um absurdo as duas coisas, o governo pressionar o Congresso e o Congresso não ter ainda o orçamento aprovado. Esse orçamento tinha que ter sido aprovado lá atrás. E não vai ser aprovado tão já não, viu, João? Porque tem discussões que têm que ser feitas, importantes para o país, como, por exemplo, reforma ministerial. Como é que vai ser? Como é que fica a questão da agenda de costumes? Então, tem uma série de coisas que eles vão ficar discutindo e não vão aprovar esse orçamento. Agora, penalizar o Plano Safra, isso é um absurdo. Ainda temos que ouvir do ministro Haddad hoje dizendo, olha, gente, está preservado o Pronaf. Agora, aqueles grandes produtores que não põem alimento na mesa do brasileiro, esses sim que vão ficar sem recurso. Ora, ministro, ora, o senhor disse que a inflação é por causa do óleo de soja, do café, da carne, que são os grandes. Agora, o senhor disse que eles não fazem isso. O presidente Lula fica questionando a questão dos ovos, porque nós vamos conversar com os exportadores. Nós exportamos menos de 1% dos ovos. Então, João, eu não vou me alongar porque eu já me irritei. Esse assunto é um absurdo. Sabe o que falta? No meu tempo se dizia lé concré. O governo não consegue juntar uma coisa à outra. Não consegue. E isso gera uma instabilidade. Nós vamos penalizar o setor agropecuário, que é o setor que mais traz recursos para o Brasil, que é o setor que ajuda a combater
né, a especulação do Brasil, porque as reservas que o Brasil tem decorrem exatamente do superávit da balança comercial, e agora o governo vem com essa história. Quer dizer, na minha opinião, João, é um absurdo esta decisão. Eu não sei se eu esqueci de falar mais alguma coisa, porque tem coisas aí que eu fico irritado e começo a transbordar o que eu deveria de falar com mais firmeza, que é exatamente isso, a mediocridade e a incompetência, não só do governo, do Congresso também, né? Do Congresso também, porque isso não pode acontecer. Qual foi a medida urgente o ano passado que não votaram o orçamento? Foi pressão por causa das emendas. Foi isso. E agora a Fazenda fala, não tem dinheiro. Não tem dinheiro por quê? E para a emenda dos senadores lá do parlamento? Teve 4 bilhões e 600, por que não tem para o Plano Safra? Aí vocês pensam o que vocês quiserem. Não, chega. Tá certo, Daúde. Agradeço pela participação aqui no Mercado Companhia. Não é a melhor forma de sextar, né, Daúde? Mas um bom final de semana para você. Mas não é, João, a gente não é... Eu, sinceramente, eu não consigo demonstrar o meu sentimento. Agora, eu não vou ficar aqui falando, porque a taxa de juros, porque o orçamento... É pouca vergonha isso. É uma situação que jamais poderia acontecer com o produtor. Você tirar... É o único subsídio que existe, João. E não é o subsídio para o produtor, é o subsídio para o banco. Porque o banco pega esse dinheiro dos depósitos compulsórios com 0%. Aí, para repassar para o produtor, ele quer uma equalização, que chega às vezes 6%, 7% para ele, banco. Para ele, banco. Que não teve lucro, né? Você olha aí os bancos para você ver qual foi o lucro dos bancos. E agora o governo veio com essa conversa mole. Eu vou conversar com os produtores, eu vou fazer isso. Correto. Conversa com vocês mesmos, entendam a situação, entendam a nossa realidade. Esse país precisa crescer sustentadamente, esse país precisa acabar com a miséria, com a pobreza, e não usar a miséria e a pobreza como manobra eleitoral para se perpetuar o poder. Tá certo, Daúde. Obrigado, um abraço, amigo.